É Copom para lá, Selic para cá, taxa de juros. E às vezes essa informação fica pairando aí dentro da sua mente. Mas como que isso influencia na sua vida? Como que isso influencia dentro do mercado financeiro? Vamos a todos os esclarecimentos. Entender a taxa Selic, entender o Copom e como olhar isso no gráfico para saber se a expectativa é boa ou não para a economia. Tudo isso em um vídeo pronto para você. Mas antes, eu trouxe uma definição pequena para você entender. O que é Copom? Copom é o Comitê de Política Monetária do Banco do Brasil. É o órgão responsável por definir a taxa básica de juros. Aqui no Brasil, a taxa básica de juros é a Selic. E ela conduz a política monetária do país. A política monetária tem a ver com a inflação. Então, quando momentos de inflação alta, você vai no supermercado, tá tudo caro, o celular tá caro, o crédito tá caro, você não consegue fazer empréstimo, o Banco Central, junto com o Copom, vem atuar. Eles sobem a taxa de juros para tirar o dinheiro da economia e essa inflação abaixar. Assim que a inflação abaixa e começa o controle inflacionário, eles vão reduzir de novo a taxa de juros para colocar mais dinheiro na economia. Basicamente é isso que você precisa entender para saber esse movimento econômico e a influência aí diretamente no seu bolso. Tá bom, Altino? Gostei dessa parte. E agora, para o trading ou para o mercado financeiro, o que eu acompanho para entender se a expectativa de juros é subir ou se a expectativa de juros é cair? Eu estou aqui na minha plataforma, que é o Profit, tá? Estou usando o Profit Pro. E dentro da plataforma, você tem a curva de juros completa. Você vem aqui na aba Cotações, você vem em curva de juros. A curva de juros, ela mostra todos os vencimentos. A curva de juros, ela é uma expectativa da taxa Selic lá no futuro. Então, hoje nós estamos em 2026, mas eu já tenho uma expectativa de juros lá para 2030, 31, 33. E aí nós falamos que o final da curva é a ponta longa, que ela mostra essa perspectiva econômica, e que o início da curva é mais próximo à taxa Selic, o que está acontecendo agora no mercado real. E hoje tem reunião do Copom. A reunião do Copom, ela acontece ali com um intervalo e ela acontece terça e quarta-feira, o segundo dia é na quarta, e o comunicado sai após o mercado fechar, após as 18 horas. Quando eu venho para a curva de juros, eu já sei que a ponta longa mostra a expectativa da economia e a ponta curta é mais parecido com a taxa atual. Eu tenho o primeiro vencimento dos juros aqui, é o DI1J26. E o que é esse DI? É a expectativa da taxa de juros com vencimento agora em março. Então, esse contrato ele vence em março. Então, hoje é dia 18, hoje tem reunião do Copom. Então, vamos olhar para o gráfico desse DI para entender se o Copom vai subir juros, vai manter juros ou vai cair a taxa de juros. Eu posso vir aqui pegar um novo gráfico. Ó. Gráfico, novo gráfico. E aí eu vou colocar esse DI aqui. Então, vou colocar DI1. J26. O DI refere ao contrato de juros futuro, que é depósito interbancário. O J é o vencimento, é o mês de março, e o 26 é o ano do vencimento, tá? Isso significa aí esse ticker de contrato do mercado. Então aqui o que eu tenho? Eu tenho esse contrato de DI, vou colocar um gráfico de 5 minutos para acompanharmos. E nesse exato momento, esse DI está sendo negociado a 14,695, ou seja, 14,70 a taxa Selic. Normalmente ele tem uma range de negociação, tá? Ele fica ali 0,10 normalmente de diferença com a taxa Selic atual. Então, olhando para esse contrato futuro, ele teve negociação ontem. Ele teve um estresse grande no dia de ontem. Se nós olharmos ali para o índice do dólar, ontem o mercado foi muito volátil, porque o mercado ele precifica a expectativa dos juros. Então, o que acontece nos juros vai influenciar ali nos mini contratos de índice, nos mini contratos de dólar e até na bolsa também, nas nossas ações, nos nossos índices de ações no Ibovespa. Então, ontem ele subiu, caiu de novo. Mas percebe que ontem ele não rompeu a barreira do 14,75. O que isso significa? Hoje a Selic está a 15%, com a reunião do Copom ela pode ser cortada. A expectativa inicial era um corte de 0,5%. Como o petróleo Brent
subiu acima de $100, como tem um conflito no Oriente Médio, isso gera incerteza global, o que o Copom pode pensar? Olha, devido a essas incertezas, aumento no preço da gasolina, uma possível greve dos caminhoneiros, vamos cortar só 0,25%, porque eles poderiam cortar 0,5%, porque nós precisamos da taxa de juros mais baixa para a economia brasileira ficar mais estável, para os empresários eles conseguirem também mais crédito, conseguir contratar mais e trazer mais dinheiro para a economia. Porque já vem bons meses que a taxa de juros está muito alta. Isso prejudica várias empresas, isso prejudica você. Se você quer comprar uma casa nova, quer financiar um apartamento, quer comprar um carro, com a taxa de juros lá em cima, fica inviável. Ou fica difícil comprar porque os juros é muito alto. Quem acaba lucrando com isso? Normalmente os bancos, que são seu intermediário financeiro e ganham o spread dessas taxas. Mas olhando para esse DI que vence em março, nós temos a expectativa que o Copom vai cortar a taxa de juros em 0,25. Então a taxa de juros vai ficar 14,75. Já é um começo de início de corte de juros. E se nós olharmos para o índice, ou se nós olharmos para o Ibov, o mercado ele já vem subindo há algumas semanas, para não dizer meses, chegou a bater várias máximas históricas. Após várias máximas históricas, começou o conflito lá no Oriente Médio, com o Irã, com os Estados Unidos, petróleo subindo muito, os Estados Unidos caiu demais, influenciou o Brasil. Brasil caiu bastante também. Mas com essa expectativa de corte de juros, nós fizemos aqui um movimento de alta do índice. Então, pegando aí no curtíssimo prazo, ontem muito volátil, mas temos 2 dias de alta. E hoje, Altino, por que está caindo? Por conta da incerteza, do mau humor global, isso acaba influenciando na bolsa. Mas se pegarmos os 2 últimos dias aqui, ó, nós temos aqui uma expectativa até boa para a bolsa, com muita volatilidade, mas andando bastante. Olha aqui, ó, bolsa chegou a subir 3% em 2 dias. E aí hoje ela corrige um pouquinho. Hoje nós temos aqui o Ibov a 0,20, que não é uma queda tão grande. O que eu fiz aqui? Eu construí uma teoria econômica, Copom, Selic. Eu trouxe ela para a economia real, que influencia na sua fatura de cartão de crédito, quando você vai comprar um carro ou uma casa. Depois, eu coloquei o governo no meio, porque o Copom tá ligado ao ministro da Economia, tá ligado ao governo, e eu vim para o gráfico. O gráfico, ele é o resultado final da expectativa econômica. Então, se você opera mercado financeiro, se você gosta de investimentos, você precisa acompanhar o juros, você precisa acompanhar o cenário macroeconômico. Aliás, todo mundo precisa acompanhar, porque mesmo que você não é do mercado financeiro, mas você trabalha e você faz uma poupança, uma reserva. Você vai deixar esse dinheiro aonde? Investido. E esse dinheiro investido, ele está lastreado em quê? Está lastreado a taxa básica de juros, que é a taxa Selic. O juro faz parte da nossa vida, por isso que eu criei uma frase. Gostaria que você começasse a falar essa frase também. Me segue lá no Instagram, Altino_Júnior, e comenta lá, juros manda no mundo. Porque toda a nossa vida é lastreada nos juros. Até a próxima, agradeço a participação, vamos entender o cenário macro. Valeu!